Liguei no número do banco e ramal da sua mesa. E ouvi um burburinho. Parecia uma festa. Festa? Não pode ser. Aqui só há comemorações de aniversários na última sexta-feira do mês. Ou quando a agência atinge uma meta importante. Assim mesmo, fora do local de trabalho. Podemos sair um pouco. Essas pessoas pensam que sou bicho. Não. Não é conveniente. Vá para casa. A gente conversa depois. O que está te deixando tão ansioso? Aquele professorzinho arrogante. Deve ser protegido do reitor. Ele conseguiu abocanhar parte das aulas que eram minhas. Aquilo que eu havia comentado. Estou sendo perseguido. Perseguido. Mas eu vou entrar com recurso. Ele não pode fazer isso, porque infringe o regimento da universidade. Amor. Logo estarei em casa, e a gente conversa. Eu preciso trabalhar. Entende? Alexandre se foi. Meio a contragosto. Larissa começava a se preocupar com ele. Ora se mostrava ambicioso, ora deixava a cólera tomar conta. O mais grave é que repetia algumas histórias, dramatizando cada passagem, como se as estivesse contando pela primeira vez. A história mais repetida chegava a assustar. Dizia que uma vidente na sua cidade mostrou-lhe uma vida passada, quando fora um samurai no Japão do século XIX, tendo lutado para defender uma dinastia. Quem ousasse pesquisar na história, veria que não eram invenções ou fantasias, e que, de fato, nesse período houve muitas disputas entre os clãs, shogunatos, em que os samurais, uma espécie de vassalos na versão oriental, ficaram famosos, lutando em defesa dos seus senhores feudais. Dizia que fora traído por uma geisha da dinastia rival e acabara preso, torturado, e, por fim, atirado de um penhasco. Ele repetia a mesma história, sem se contradizer uma só vez. E o caso ficou mais impressionante quando Larissa visitou o apartamento de Alexandre em um condomínio do Jardim Universitário. Na sala, uma armadura e produtos de arte marcial decoravam o ambiente. Havia ainda uma coleção de facas, incluindo espadas dos vários tipos e tamanhos, arco, flechas e até uma lança. Sem contar o guarda-roupa repleto de peças usadas pelos guerreiros japoneses. Num sábado à noite, com os filhos presentes, Larissa apresentou o companheiro, que recebeu a atenção de todos. A conversa ia animada até que, num dado instante, Alexandre fechou o semblante, denotando irritação e contrariedade com algum fato. A sua reação passou despercebida pelo grupo, menos por Larissa. Mais tarde, Larissa procurou estabelecer um diálogo, tentando ser amável com o companheiro. O que aconteceu, meu bem? De repente, deixou o prato e ficou mudo, de cara fechada. Muito mal educado aquele namoradinho da Sirlene. Quem lhe deu liberdade para se dirigir a mim daquele jeito? Larissa começou a perceber que os surtos de agressividade estavam sendo recorrentes. Naquela noite, teve muita dificuldade para controlar a ira de Alexandre, que circulava pelo apartamento, raivoso, como se tivesse um espinho atravessado na garganta. Adormecida, viu-se diante de um espírito, que a contemplava com um riso irônico. Quem é você? Não deve me conhecer. Mas ele sabe quem eu sou, falou o espírito apontados para Alexandre, amarrado a uma cadeira de rodas. O que estão fazendo? Isso é tortura mental. Talvez. Ele sabe bem o que é isso. Achou que passaria incólume, mas, por tabela, acabei encontrando um covarde. Como assim? Um dos seus inimigos me trouxe até aqui. Não tenho nada contra ti. Mas contra este, sim. Há muito que estava à caça desse doutorzinho. Larissa estremeceu. Alexandre, de camisolão, tinha os braços presos a uma cadeira, enquanto uma enfermeira ministrava-lhe remédios.
Em pouco tempo a insanidade será completa. O processo já começou. Foi assim que fui parar também num sanatório. E sofri muito nas mãos dessa infeliz. Nas minhas crises, amarrado ao leito e com eletrodos na cabeça, recebi descargas elétricas que só agravaram meu quadro, lesando-me as partes mais sensíveis do cérebro. E o pior. Quando despertei deste lado, compreendi que o maldito extorquia minha família, apoderando-se dos meus bens. Minha pobre mãe pagava altas somas pelos seus serviços, sem suspeitar que, em vez da cura, o canalha queria mesmo a minha morte. Larissa quedou-se paralisada. Queria sair dali, mas não conseguia mover um braço sequer. E por que se vingar agora, depois de tanto tempo? Conseguiu falar. Que é o tempo para o espírito. Deste lado, não tenho mais ilusões. Só queria encontrar esse miserável. E ele aí está. Isso não vai te fazer o feliz. Não será melhor esquecer tudo e entregar a Deus? Deus. Minha mãe dizia que Deus é justo, bom, misericordioso. Mas nenhum anjo foi me tirar daquele quarto de hospital. Só mais tarde, quando recobrei a lucidez no meio de tantos outros doidos varridos como eu, é que compreendi as intenções deste covarde. Queria mesmo roubar-me a esposa e os bens. O que acabou conseguindo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Não crê que a justiça divina possa alcançá-lo? Quem de nós pode assumir a toga de juiz contra nosso irmão? Ponderou Larissa, tentando amenizar os horrores da cena que presenciava. Não se trata de vingança, mas de justiça. Olho por olho, dente por dente. Não é o que está escrito na Bíblia? Intuída por outros espíritos, cuja presença não podia detectar naquele momento, Larissa sentiu-se estimulada a falar. Recordou as palestras evangélicas no Vinha de Luz. Mas também está escrito que quem com ferro fere, com ferros será ferido, não é verdade? Porque sua mãe não está aqui também procurando vingança. Ah! Ela já é capaz de compreender o Evangelho de Jesus, que está acima da lei mosaica. No estado de vigília, Larissa malbaratava aqueles ensinamentos, mas agora, livre da influência da matéria, recobrava os conhecimentos já interiorizados nos embates morais de outras existências. Nesse instante, viu que o quarto se enchia de uma luz azul prateada. Um vulto luminoso fez-se reconhecer pelo espírito atormentado pelo desejo de vingança. Mamãe! Gritou ele, num arroubo de felicidade. Minha mãe. Enfim, você veio, mãezinha. Larissa acompanhava a cena emocionante. Aqueles espíritos, mãe e filho, reencontravam-se mais uma vez. O homem que antes exigia o cumprimento da lei de Talião, agora, graças aos apelos da mãe, aceitava esquecer o mal que a sofrera. Quanto tempo, mamãe? Leve-me daqui. Cansei de sofrer. Vem, filho meu. Há muito que esperava por esta transformação em tua alma. Jesus é nosso mestre. Vem comigo. Larissa acompanhava o emocionante diálogo, observada por Vicente Otávio. Em dado instante, percebeu que se encontrava em outra paragem. Voltando-se para os benfeitores, observou. Já estive aqui antes. De fato. Antes do seu retorno à carne, estivemos aqui juntos planejando sua nova existência. Nem tudo tem saído como esperávamos, mas você ainda pode aproveitar os anos que te restam na terra auxiliando aquele que outrora abandonou. Amparo com tuas preces. Como numa viagem hipnótica, viu cenas da própria existência ao lado de Alexandre, que aparecia ali trajando o uniforme militar dos antigos samurais. Não quero ver isso. Gostaria que isso se apagasse da minha mente, para sempre. Ninguém pode arrancar a página do livro que escreveu. Se esse irmão te cruza o caminho,
não deve desprezar a chance de iniciar a devida reparação. Se não for agora, terá de fazê-lo amanhã, talvez em circunstâncias ainda mais difíceis. Vicente fez as cenas recuarem no tempo e então Larissa viu-se, ao lado de Alexandre, vestida como gueixa. A beleza da jovem oriental fez lembrar a si mesma. Ao lado do samurai, fluía momentos de paixão, luxúria e poder. Sadako era, de fato, Larissa. Não quero ver isso outra vez. Basta, gritou, envergonhada. Sei o quanto errei, por egoísmo e ambição. Mas se for para limpar essas manchas do meu passado, aceitarei a prova, soluçou em prantos. Você terá nossa ajuda. Nós estaremos a seu lado, inspirando e ajudando, até que Alexandre atravesse esses anos sem correr no suicídio. Você poderá auxiliá-lo, enquanto ajuda a si mesma. Quando voltar ao corpo, faremos com que se lembre deste aviso. Alexandre, por ora, permanecerá cativo dos próprios adversários. O seu calvário na terra já começou. Larissa viu-se então desperta, com um companheiro trazendo-lhe a bandeja de café e bolachas. Eu mesmo preparei o desjejum. Experimente esses croissants. O café foi tirado na máquina. Prove. Do outro lado, Vicente e Otávio estavam mais confiantes. O plano estava seguindo na direção certa. Capítulo 8. Crise. O expediente na agência já entrava no início da tarde quando Jéssica veio à mesa da amiga. Está morando bem, Lari? Poderosa, você. Andou bisbilhotando meus posts? Revidou Larissa, rindo. Gostei da decoração. Seu apartamento está uma graça. Confidentes, as duas amigas saíam para o almoço. Deveria fazer um seguro do imóvel, falou Jéssica, já entrando no assunto que queria tratar. Não sei se deveria. O apartamento ainda não está quitado. E, pelo que estou sabendo, há um processo correndo, o que impede seja lavrada a escritura. Tem ideia de quanto vale? Retornou a subgerente. Pergunto isso porque o seu namorado já tentou um financiamento aqui. Se quiser, posso levantar a ficha com Sandro, diretor de investimentos imobiliários. Ele tem o cadastro de todos os apartamentos comercializados pela incorporadora, que é nossa parceira. A conversa prosseguiu, informal, mas deixou Larissa inquieta. As amigas voltaram à rotina bancária. Embora confidentes, a amizade vinha de poucos anos, quando passaram a atuar na mesma seção. Naqueles dias, haviam se tornado mais íntimas, não apenas pela afinidade espiritual, mas também por conta das atividades profissionais. Desde que Larissa fora efetivada na agência, vinha galgando postos e fazendo uma carreira promissora. Jéssica, que era funcionária com mais tempo de casa, ocupava o cargo de subgerente. Acima dela, o gerente da seção e o superintendente da agência. Ao chegar em casa, viu o companheiro irritado, ao celular. Discutia com o vice-reitor. Esse sujeito não sabe com quem está mexendo. Eu já entrei com ação. Depois, veremos como fica. Posso sacar o fundo de garantia e ainda exigir a multa contratual, falava, exaltado. Aquela conversa estava se tornando pesada demais. Larissa tentou amenizar o ambiente. Abriu as cortinas e deixou o vento entrar pelas amplas janelas de vidro. Saiu à sacada e contemplou a cidade, iluminada. A visão era magnífica. O esposo continuava na mesma tecla, falando e gesticulando, repetindo os lances vividos no ambiente acadêmico. Algo lhe dizia, lá no íntimo, que aquela relação iria degringolar. E esse pressentimento tornou-se ainda mais forte quando viu Alexandre atirar o celular contra a parede. Se pensam que vão me fazer de trouxa, estão bem enganados. Eles estão brincando comigo. Se preciso,
Recorro ao governador. E então veremos quem pode mais. Larissa, pela primeira vez, sentiu medo do companheiro. Tentou distraí-lo com outros assuntos e começou a preparar algo para o jantar. Ligou a TV, mas nem pôde acompanhar as notícias. Grosseiro, ele desligou o aparelho, dizendo que detestava o apresentador. E que também não suportava novelas. Foi para o quarto e pensou: meu Deus! O que está acontecendo com esse homem? Despediram-se, com um frio boa noite, cada qual mergulhado nos seus problemas. Larissa sentia que era preciso conhecer melhor o histórico de Alexandre. Faria contato com a sua primeira esposa, mãe dos seus 2 filhos, todos residindo em Marília, no interior paulista. No dia seguinte, Alexandre ficara no apartamento instruindo a ação que movera contra a universidade. Larissa seguiu para o trabalho e, na primeira oportunidade, tentou os telefones de Noeli e do filho mais velho, Rodolfo. Larissa não teve dificuldades de entendimento com aquela mulher serena e calejada pelas tribulações da vida. Profissional da saúde, atuando em repartição pública, Noeli fez breve perfil do esposo, mencionando que já estivera internado uma vez. Envolvido em outro relacionamento, mudara-se para a capital, após aprovação em concurso para professor universitário na área do direito tributário. Até pouco tempo, dividia apartamento com a segunda esposa, mas o relacionamento não durou muito. No mesmo dia, Larissa recebeu outra nota desagradável. O vice-reitor pedia que ligasse para ele. Precisava falar sobre Alexandre e os incidentes causados. Sugeria seu afastamento para tratamento médico, porque seu comportamento configurava grave transtorno mental. A família precisava saber. Larissa procurou a mãe, Lucinda, e o pai, Emiliano. Não estava animada a retornar para o apartamento antes de ouvir alguns conselhos. Não seria o caso de consultar o Dr. Fábio? Ponderou a mãe, preocupada. Ontem, Alexandre passou aqui à tua procura, desesperado. Emiliano conversou com ele, por quase 1 hora. Ele está muito agitado. Hoje vou lhe dar um daqueles comprimidos que me foram receitados pelo doutor. Peça vibrações aos amigos do centro, mamãe. Como disse o Dr. Fábio, por trás de todo transtorno mental há sempre um componente espiritual. Alexandre vinha alternando dias bons e dias muito ruins. Aceitara passar pela consulta médica. Larissa soubera negociar com ele. A consulta ou a internação. Mas a trégua não durou muito. Nem consulta, nem internação. A gota d'água transbordaria no fim de semana, quando Sirlene passou no apartamento para buscar coisas pessoais. Grosseiro, recebeu a moça de cara fechada. Em contato com a mãe, a jovem relatou o modo hostil de Alexandre. E aquilo deixou Larissa extremamente nervosa. Aceito tudo. Mas não mexa com meus filhos, pensou consigo, roendo-se de raiva, mordendo o lábio inferior, como de costume. Hoje ele vai ouvir de mim. Assim vai. Larissa mal conseguia concentrar-se no trabalho. Mas foi Jéssica quem a tirou daquele estado. Devo ir ao shopping trocar um sapato. Não quer vir comigo? O convite chegava em boa hora. Era preciso desabafar um pouco. Contou à amiga sobre as últimas crises de Alexandre. Marcaria uma consulta com o Dr. Fábio. Talvez, com uma dosagem mais forte, Alexandre poderia acalmar-se um pouco. E também avisaria Noeli e os filhos. Ele já esteve internado uma vez. A esposa me contou coisas terríveis, falou Larissa, preocupada. E quanto ao apartamento, já não estou tão certa se vamos morar juntos. O banco tem a ficha completa do imóvel. E o financiamento só depende de uma aprovação da matriz. Não será melhor aguardar o processo? E se esse homem tornar-se um incapaz? Ele entrou com ação contra a universidade.
e suas aulas foram retiradas. Deixe o processo andar. Pelo menos terá o apartamento pago. Uma segurança no futuro. Para você e para ele, ponderou Jéssica, completando. Com o imóvel quitado, poderá revendê-lo em incorporadora. Embora por um valor menor. De volta para casa, Larissa ia preocupada, pedindo a ajuda dos bons espíritos. O diálogo em casa não seria nada fácil. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 9. Rompimento. Já na portaria principal do condomínio, Larissa recebia o primeiro sinal de que as coisas não iam bem em casa. Dona Larissa. Deixaram este envelope aqui para o senhor Alexandre. Mas ele não retirou até agora, avisou Davi, o zelador. Ele está em casa? Sim. Não saiu até agora. Eu toquei a campainha, mas ninguém atendeu a porta. Larissa ficou preocupada. Meu Deus, exclamou, trêmula. Estacionou o veículo meio atravessado na vaga e subiu rapidamente para o 601, já com as chaves na mão. Olhou o remetente e reconheceu que a correspondência era da universidade. Abriu a porta e viu que as luzes estavam apagadas. Temeu pelo pior. Acendeu as luzes do corredor e viu Alexandre no bar, ao fundo da sala, na penumbra. Que faz aí, sozinho, no escuro? Falou, caminhando na sua direção. Calado, com um olhar enigmático, Alexandre bebia um martini. A garrafa já estava no fim. À sua frente, uma coleção de facas e apetrechos de arte marcial. Era aficionado por esse tipo de armas. Liguei para o banco hoje. Disseram que não estava, mas eu ouvi vozes dos seus amiguinhos. Murmurou, sem dar muita atenção à correspondência. Do que está falando? Por favor, Alexandre. Vamos parar com essa história. Eu estou cansada. Esgotada. Não parei um minuto hoje. Se quer saber, acho bom encerrar esta conversa. Acha que pode me enganar? Pois eu não vou tomar esses comprimidos. Estão me envenenando. E como quer que o remédio faça efeito, bebendo desse jeito? Pois eu estive hoje conversando com o Dr. Fábio. Pedi uma guia para internar você. Nesse momento, como se teleguiado por obsessores, Alexandre arrojou-se contra Larissa, com mãos de ferro. Apertou-lhe o pescoço com raiva, falando em tom ameaçador. Pois tente. Tente fazer isso. E verá do que sou capaz. Larissa quis gritar, mas estava sufocando. Com um empurrão, conseguiu desvencilhar-se. Pois esta foi a última vez que pôs as mãos em mim, covarde. Esqueceu que posso fazer uma denúncia e colocá-lo preso. Você conhece bem as leis. Pegou a bolsa que ainda estava no sofá e saiu, batendo a porta. Com o choro represado na garganta, desceu as escadas do prédio em desespero. Naquela noite, Larissa não voltou para casa. O processo de rompimento estava em curso. Dias depois, Rodolfo e o irmão chegavam para levar o pai. Sem reação, mesmo porque se encontrava fraco e desnutrido, Alexandre seguiu em viagem para Marília, para dar entrada no mesmo hospital onde estivera internado por 2 vezes. Larissa voltou ao apartamento para tirar alguns pertences. No último contato com Noeli, fora informada de que Alexandre já estava de fraldão e não reconhecia os próprios familiares. Na agência, tentava manter-se calma e atenta à rotina de trabalho para não dar mais munição às fofocas no corredor e sala do café. Jéssica veio ao seu encontro, para lhe prestar apoio em hora tão difícil. Está a fim de almoçar? Obrigado, Jess, respondeu, tratando a amiga do modo íntimo. Queria terminar esta planilha, porque minha mesa está um horror. Deixa isso aí.
Depois você retoma. Precisa refrescar a cabeça. Jéssica tinha sentimentos bons. Seus conselhos ajudavam Larissa a ver a situação com mais clareza e objetividade. Entrei numa enrascada. Quem poderia imaginar que o homem era um perturbado mental? Da próxima vez, tome mais cuidado. Principalmente com esses sites de relacionamento. Você já tirou as coisas do apartamento? Algumas. Os filhos virão fazer a mudança completa. E também autorizar a venda do imóvel, porque não tem como custear as despesas médicas com internação. O apartamento não pode ser vendido do jeito que está. Se a incorporadora receber o imóvel de volta, estará liberado para venda. Tentaremos agendar um encontro com os executivos da empresa que é nossa parceira. A não ser que você queira ficar com o imóvel. Podemos conversar com Sérgio, o corretor. Não. Eu não. Por que não? Aproveite que o imóvel será quitado por um preço excepcional. Se preciso, use o financiamento que está pré-aprovado para funcionários. Não sei. Tudo o que eu preciso fazer é apressar a venda e liberar o dinheiro para a família. Os dias correram céleres. Numa manhã, Larissa recebe um executivo da incorporadora para uma inspeção no apartamento 601. Com ele, um dos funcionários do banco e o corretor de imóveis, Sérgio. O apartamento havia se valorizado, porque todas as unidades estavam vendidas. Hoje um apartamento destes não é vendido por menos de 1 milhão, falou o corretor, refazendo cálculos no celular. É um excelente negócio para o proprietário, que, segundo me consta, não está morando no imóvel. Uma vez quitado, poderá ser vendido pelo dobro. Nos 2 dias seguintes, Larissa fez novos contatos com a família. Daria entrada num financiamento e quitaria o imóvel. Esperaria então a vinda de Rodolfo para a assinatura do contrato de venda à incorporadora. Caso não pudesse, que lhe desse uma procuração. Capítulo 10. Um novo amor. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também, que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Naquela sexta-feira, os colegas se reuniam na Vecchia Itália para comemorar o aniversário de 2 funcionários e também as metas atingidas na comercialização de vários produtos lançados pelo banco. Jéssica estava sendo promovida ao cargo de gerente. Larissa preparou-se para a festa. Love is in the air, pensou consigo mesma, cantarolando o hit dos anos 70. As coisas estavam se encaixando. Em poucos dias estaria quitando o apartamento de Alexandre e, de posse de uma procuração de Rodolfo, poderia intermediar a sua venda própria incorporadora. Ademais, estava encantada com os galanteios de Sérgio. Parabéns para você. Nesta data querida. O grupo de bancários cantou para os aniversariantes do mês, com os copos levantados. Larissa brindou com Jéssica, que estava sendo promovida. Parabéns para você também. O banco fez justiça à sua melhor funcionária, falou Larissa, abraçando a amiga. Melhor manter isso entre nós. Sempre há os descontentes. Você sabe como é. Mas, conte do seu novo affair. Estou sabendo. Larissa corou. Mas não podia esconder nada de Jéssica. Ele está vindo aqui. Não seja indiscreta. Isso ainda é segredo. Quando mencionou o nome do corretor, Jéssica afastou o braço da amiga. Olhou-a com desprezo e falou. Como pôde se envolver com um homem desse naipe? Levantou-se e saiu, desapontada. Sim, Larissa estava novamente enamorada. O relacionamento ia muito bem e discreto. Desta vez, as coisas seriam diferentes.
Ele era solteiro, quase da mesma idade. Mas tinha medo de que aquilo viesse a público. Afinal, Alexandre continuava hospitalizado. E ela ainda não desocupara o apartamento. Lucinda não deixou de acompanhar a nova fase amorosa da filha. Os filhos não estavam preocupados, contanto que o atual namorado não trouxesse os aborrecimentos trazidos pelo primeiro. Ademais, as criaturas tendem a se adaptar com facilidade ao conforto e prazeres da vida material. Filha, você tem notícias do Alexandre? Já concluiu a transação do apartamento? Tenho dó do moço. Fico preocupada com a sua família. Mãe, não precisa me lembrar das minhas obrigações. Por minha conta e risco, acabo de quitar o imóvel e aguardo a procuração de Rodolfo para que o apartamento seja revendido à incorporadora. Abrirei mão do valor das parcelas que quitei. Acho que isso merece consideração, não? A mãe reconheceu o gesto da filha, mas não aceitava o novo relacionamento, assim tão rápido. Soube que pretende se casar. Não pode esperar um pouco mais? Sérgio é descendente de italianos e acaba de conseguir a dupla cidadania. Casados, poderemos visitar a Itália e conhecer a terra dos seus avós. Mesmo assim, acho que está se precipitando. Mamãe, eu sempre quis casar-me de papel passado. Subir ao altar, de véu e grinalda, mesmo não sendo católica. Mas Sérgio é. Pensei mesmo em convidar o Sr. Júlio para dirigir a cerimônia. Algo, assim, à moda ecumênica. Ah! Minha filha. Pra que isso, agora? Eu e seu pai não fazemos questão disto. Além do mais, você já tem quase 45 anos de idade. Eu acho que isso poria fim a essa minha fixação com o casamento. Sérgio também nunca se casou. Ao contrário dos seus dois irmãos. Seus pais são falecidos. Eu apresentarei Sérgio a vocês. Mas só depois que estiver tudo certinho. Você foi casada por 25 anos, sem papel passado. Que diferença isso fez? Muita. Se não fosse por meu emprego, estaria até hoje sem um plano de saúde. Quando veio a crise no mercado asiático, com a queda nas bolsas de valores do mundo inteiro, quem arcou com as despesas da casa? Desta vez, quero pensar na minha segurança e no meu futuro. Naquela mesma semana, Larissa estava no Vinha de Luz, acompanhando a preleção da noite. Não separeis o que Deus juntou. Há compromissos assumidos pelos cônjuges ainda no mundo espiritual. Mesmo rompendo a união, esses compromissos continuarão pendentes na contabilidade divina. Nisso está o sentido das palavras não separeis o que Deus juntou, e que, de modo geral, escapa ao entendimento das igrejas dogmáticas. Toda vez que venho aqui, parece que a palestra é dirigida a mim. Incrível. Refletia Larissa. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Nas despedidas, Larissa tentou convencer Júlio a dizer algumas palavras na cerimônia do seu casório. Mas o dirigente espírita declinava, de forma elegante. Ao contrário das religiões mais antigas, que têm cultos e rituais, o espiritismo não tem essas características. Não tem sacerdotes ou um líder, como é o Papa para os católicos. O culto espírita é todo feito no coração do homem, porque somos ensinados a amar a Deus em espírito e verdade. Mesmo assim, quero que pense a respeito. Estou vivendo o melhor momento de minha vida. E quero compartilhar com vocês. Estamos felizes por você. Mas devo dizer que sentimos sua falta nas reuniões públicas. Eu prometo que passarei a frequentar de modo mais assíduo. Ainda estou enrolada com muitas coisas. Sirlene poderá ajudar na evangelização. Ela e César já seguem a doutrina, assim como meus pais. Tiago está fazendo faculdade em Juiz de Fora.
Breno é muito sonhador e não se liga muito nessas coisas filosóficas. Aliás, eu me preocupo mais com ele. No momento, o chamado é para você. Quanto aos demais, cada qual terá de responder por si mesmo, a seu tempo, falou Júlio, sempre firme, mas também gentil. Larissa estancou o passo, pensou um instante e então falou. Faremos uma campanha em favor das famílias assistidas pelo Vinha de Luz. Pedirei a cada funcionário do banco que doe um ticket refeição, e converteremos tudo em cestas de alimentos. Começaremos já. Que me diz? Júlio sorriu, agradecido. Por hora está bom. Mas vamos querer mais. Capítulo 11. Até quando? Larissa exultava. Os preparativos para o casório iam de vento em popa. Os padrinhos deveriam seguir o figurino dado pela chefe do cerimonial. A dama de honra seria Sirlene, acompanhada dos irmãos, Breno e Tiago. A noiva seria levada pelo pai, Emiliano. Sérgio, por sua vez, teria a presença dos irmãos. Tia Giordana viria da Itália só para o evento. A cerimônia, civil e religiosa, seria feita em uma pequena igreja católica, no bairro onde os noivos iriam residir, em casa que pertencera aos pais de Sérgio, o único filho solteiro até então. O que te fez mudar de opinião? Indagou Lucinda, estranhando a decisão da filha. Conversei bastante com Sérgio e decidimos acatar as orientações de Júlio e Valéria. Ainda não estamos prontos para deixar velhas tradições. Sérgio me apresentou o padre Jorge. Ele não fez censuras. Eu gostei dele. Acho até que é simpático às ideias espíritas. E o que pensa Emiliano? Já falou com ele? Papai não se importa. Contanto que eu esteja feliz. Ele aceitou me levar ao altar. Precisamos então ver nossas roupas. Já escolhi o vestido. Amanhã irei experimentar. Sirlene estará comigo, falou Larissa, exibindo no celular o modelo escolhido. Com efeito, aquele seria o tema das conversas dos dias que sobrevieram. No lar, na casa dos pais, na casa dos filhos, o assunto era o mesmo. Escolha das músicas, ensaio dos padrinhos, escolha do lugar para a lua de mel. Larissa estava empolgada. Acho que será preciso um ajuste na cintura. Disse, olhando-se no espelho do trocador na grande loja de departamentos. Está lindo, elogiou a filha, enquanto erguia a longa cauda, de cetim, adornada de rendas pontilhadas de pérolas e lantejoulas. Mãe e filha despediram-se no estacionamento do shopping. Sirlene aguardaria mais alguns minutos pelo namorado, César, que viria apanhá-la. Larissa seguiu para a casa da mãe a fim de partilhar as novidades. Ao dobrar a primeira esquina, sentiu um arrepio correr pelas costas até o alto da cabeça. Sentiu o peito apertar. As mãos, no volante, começaram a suar. Meu Deus! Não! De novo, não! Exclamou. Eu estava tão bem. De novo não. Diminuiu a velocidade, tomando a faixa mais à direita. Aquele mal-estar iria passar logo. As emoções eram confusas. Parecia ouvir risadas vindas de algum lugar. Tentou rezar. Pai nosso, que estás nos céus. Santificado, mas não consegui manter a concentração. Ainda tinha comprimidos na bolsa, caso precisasse. Amanhã ligarei para o Dr. Fábio. Verei também os meus amigos no Vinha de Luz. Estou a menos de um mês do meu casamento, pensava consigo mesma. No lar materno, foi para o banho, tentando não demonstrar seu estado de perturbação. Parecia estar sendo observada o tempo todo. Teve vontade de quebrar a louça. De atirar-se ao chão. Uma angústia indefinível. A mãe notou logo seu estado. Nada para se preocupar.
aqueles mesmos sintomas. Mas estou aprendendo a me controlar, falou Larissa, tentando passar tranquilidade. Lucinda insistiu então que se sentasse. Emiliano lhe aplicaria um passe. Em alguns minutos, o ambiente doméstico acerenou. Após a prece feita pela mãe, Emiliano falou à filha com doçura e um pouco de humor. Você não vai morrer disso. Mas sofrerá disso. Até que o amor venha presidir os atos de nossa vida, estaremos recebendo esse tipo de visita inesperada. Toda vez que o amor se ausenta, fica um vazio reclamando a sua presença. Larissa abraçou o pai, num pranto convulsivo. Foi deitar-se. E, durante o sono, viu-se outra vez ao lado de Vicente e Otávio. Jesus! Ainda bem que estão aqui. Parece que estou outra vez em desgraça. Larissa. Vem conosco, convidou o Vicente. Em instantes, as paragens se modificavam, como se estivesse sendo transportada à velocidade do pensamento. Vão me levar outra vez ao passado? Essa tortura não acaba nunca. Antes que terminasse a frase, viu Alexandre numa cama de hospital, com pernas e braços amarrados. Uma enfermeira ajeitava-lhe as cobertas. Não vemos mais o seu antigo perseguidor. Mas parece que há outros ocupando seu lugar. Prestou atenção à cena e conseguiu entender o que se passava. Alexandre apresentava surtos alternados. Mas quando recobrava a lucidez, estando fora do corpo, tinha consciência plena do que estava acontecendo. Em dado momento, abriu os olhos desmesuradamente e vociferou. Miserável! Traindo-me pela segunda vez. Eu hei de vingar-me. Soltem-me. Meu Deus! Tirem-me daqui. Não quero ver mais, bradou Larissa, em desespero. Vicente então falou, em tom grave. Minha irmã. Não há como fugir às responsabilidades assumidas. Esse reencontro não estava na programação, mas, desde que rompeu o compromisso com o primeiro esposo, nós, os encarregados do seu progresso espiritual, refizemos sua rota, a fim de que possa aproveitar a dádiva desta existência. Mas não é Alexandre que me perturba. Os meus perseguidores escondem-se nas sombras. Por que não se revelam? Preste atenção aos sintomas. Larissa despertou. Não se recordava do sonho. Procurou seguir a rotina normal do dia. Só na agência vieram-lhe lampejos das cenas vividas no estado de emancipação. A imagem de Alexandre lhe surgia forte diante dos olhos. Sua fisionomia era séria. Mas havia algo mais que a fizera acordar em sobressaltos. Ao final do expediente, correu para o Vinha de Luz. Mas teria de esperar a hora. Enquanto aguardava, sentiu imensa tristeza no peito. Queria chorar. Mas não podia entregar-se. Venha, Larissa. Vamos conversar, chamou a senhora, com um leve sorriso. Ah! Valéria. Começou tudo outra vez. Mãos frias, insônia. E uma tristeza sem fim. A senhora fez um sinal para uma das médiuns, a fim de que preparasse a sala de intercâmbio. A colaboradora acenou em seguida, abrindo a porta do recinto. Larissa acomodou-se numa das cadeiras. Valéria iniciou uma prece, acompanhada em pensamento por 3 médiuns. Minutos depois, um deles entrava em transe. Pensou que estivesse livre de mim? Agora somos 2 a te perseguir. E não te deixaremos até pôr tudo em pratos limpos. Estou de olho neste novo romance seu. E sei quem ele é. Larissa sentiu o impacto do reencontro com Daniel, o antigo noivo. Quis responder, mas Valéria pediu que permanecesse em silêncio. Seja bem-vindo, irmão. Já esperávamos a sua visita. Bem-vindo. Estou aqui porque quero.
Ninguém me convidou. Mesmo assim é bem-vindo. Vamos conversar um pouco. Que tal falar sobre perdão? Pergunte a ela. Ela é quem deve pedir perdão aqui. Todos somos devedores da lei. Ninguém está em condições de julgar seu irmão. Não estou julgando. Apenas fazendo justiça. Se pensa que será feliz com aquele canalha, vai cair do cavalo. Estou lhe fazendo um favor em avisar. Isso vai acabar mal. Muito mal. Por que insistir em vingança? Não vê que o amor triunfa sempre que o perdão liberta? Não falo em vingança. Mas que ela veja bem onde está pisando. O espírito afastou-se. A médium recompôs-se. Valéria orou outra vez, agora numa prece de agradecimento. Passou a mão na fronte de Larissa e ajudou a levantar-se. Em seguida, falou-lhe com calma. Não basta amar os que nos amam, minha filha. É preciso amar aqueles que nos perseguem. Não é o que ensina o Divino Mestre. Se seu irmão lhe pede a túnica, dele também a capa. Se quiser que caminhe 1000 passos, caminhe 2000 com ele. Larissa tinha os olhos vermelhos. Uma emoção forte lhe tomara o ser. Sabia que era Daniel quem lhe falara através do médium. Podia mesmo lhe sentir o cheiro e mesmo a expressão do olhar. Mas na sua comunicação não registrou sentimentos de raiva ou vingança. Sua fala tinha mais um tom de advertência. Acompanhou Valéria ao salão e ouviu Júlio em mais uma edificante exposição. Desta vez, sobre os benefícios do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar é profilaxia da alma. Da mesma forma que fazemos a higiene do corpo e da casa, a fim de que a imundícia não comprometa a saúde dos moradores, a leitura de uma página edificante, em família, é poderoso instrumento de defesa contra visitantes das trevas que anseiam ver a desordem instalar-se no ambiente. Assim, ao menos uma vez na semana, faça a leitura do Evangelho em voz alta. Ore pelos amigos e pelos inimigos. Ao final, Larissa foi despedir-se do casal, seus amigos. Queria a presença de Valéria e Júlio em sua casa, a fim de inaugurarem o culto do Evangelho. Já participamos de algumas reuniões na casa de seus pais. Procure ir participar também. E não deixe de envolver os filhos. Ainda que eles tenham liberado você dos deveres maternos, eles precisam do seu amor, da sua presença. Eu tenho estado com eles, um dia na semana. Eles sabem se virar muito bem. Sirlene passa o tempo quase todo no trabalho. É uma excelente médica veterinária. César, seu namorado, formou-se na mesma turma. O mesmo digo de Breno, que praticamente vive na casa da noiva. Tiago está em Juiz de Fora e só vem para casa uma vez ao mês. Também já namora firme, com Nadine, estudante de engenharia. Ainda assim a sua presença é indispensável. Não deixe de falar com eles, mesmo que pelo celular. Sei que eles buscam muito carinho e colo na casa dos avós, que são nossos amigos e frequentam o centro, falou Valéria, com expressão grave. Larissa agradeceu o carinho e prometeu redobrar a atenção aos filhos. Após o casamento, acreditava que a vida seria melhor para todos. Capítulo 12. Aos pés do altar. Larissa passou a semana, tensa, mas nada com relação ao casório. A chefe do cerimonial já havia realizado o ensaio com padrinhos e os noivos. A orquestra de câmara também fizera uma passagem geral no som. Os convites, em número reduzido, já haviam sido entregues. Entre os convidados, alguns colegas do banco, da parte de Larissa, e alguns amigos mais próximos de Sérgio. Na família, muito corre-corre ao cabeleireiro e à costureira. A cobertura fotográfica estava acertada. O serviço de buffet estava assegurado, com os mais diversos cardápios de entrada, jantar e sobremesa. 3 barman ficariam à disposição dos convivas,
no preparo das diferentes bebidas. Sérgio estava disposto a gastar o que fosse preciso naquela festa, quando receberia sua tia Giordana, residente na Calábria, Itália. A preocupação era com aqueles sintomas e só conseguia dormir à base de calmantes. No domingo, recebeu os amigos Júlio e Valéria para a reunião do Evangelho no lar. Participariam também os pais, Emiliano e Lucinda, e a filha Selene, com o namorado. Do celular, acionou o playlist do sistema de som, iniciando uma coletânea de músicas clássicas. Pediu a Alzira para que não fossem interrompidos naquela meia hora. Pôs o evangelho sobre a mesa e também uma jarra com água. Júlio tomou o livro, abrindo-o ao acaso. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, item 4. As vicissitudes da vida são de dois tipos, se quiser, tem duas fontes bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras, fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites a seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade, e nas quais o coração não se presta a nada? Quantas dissensões, querelas funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente sua consciência. Que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e, na maioria das vezes, verão se não podem dizer: se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem então atribuir todas essas aflições senão a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral tanto quanto para seu aprimoramento intelectual. A palavra foi dada aos participantes, que fizeram, cada qual, os seus comentários. Larissa preferiu manter-se em silêncio. Em seguida, Júlio pediu que o acompanhassem, mentalmente, numa oração. Depois, todos se serviram da água fluidificada. Júlio e Valéria despediram-se, desejando felicidades à família e uma bonita cerimônia de casamento. Larissa estava mais confiante. Na quarta-feira usaria licença de gala, por direito. Sérgio também tiraria uns dias de folga. Após a cerimônia e a recepção aos convidados, o casal decidira passar a lua de mel em uma pousada na região serrana de Petrópolis. Na sexta-feira, 12 de maio, Larissa verificou cada item dos preparativos. Buffet, música, padrinhos, salão de cabeleireiro. Vestido da dama de honra. Alianças. O padre Jorge daria segurança aos noivos neste momento, com certeza. Larissa falou ao celular com os filhos. Avisou Marcos de que estaria se casando naquele sábado. Este desejou felicidade aos noivos, sem constrangimentos. Disse ele:
calmamente. A vida seguirá normal, porque continuo sendo pai de seus filhos. Nesse instante desejou falar com Breno. Mas o rapaz não estava em casa. Deveria estar com a namorada. Mais tarde, o próprio Breno, profissional na área de audiovisual, ligou para falar que o sistema de som já estava montado. À noite teria muita música e um telão para projeções de imagens digitalizadas. Mas quando a noite chegou, sentiu outra vez aquele aperto no peito. De novo não. Vou tomar meu comprimido, já. Amanhã tomarei calmantes até a cerimônia. Não quero sentir essa palpitação. Parece que vou sufocar. Esperei tanto por este momento. Nada pode estragar a minha felicidade. Sérgio entrou com Giordana, recém-chegada da Europa, carregada de presentes. A visitante, porém, ficaria hospedada na casa dos pais do sobrinho, onde os noivos iriam residir por um tempo. E o sábado começou cheio de telefonemas. Sirene buscou a mãe e levou-a ao cabeleireiro. Por volta das 17 horas, a pequena igreja de Santa Edviges já estava cercada por carros. Os convidados iam entrando. Os músicos testavam os seus instrumentos. Mas à distância, estacionado, o carro de luxo com a noiva aguardava um toque no celular para aproximar-se. Minutos depois, o sinal foi dado. E o carro subiu a rampa parando frente às portas da igreja. O motorista, vestindo uniforme e equipe de marinheiro, veio abrir a porta do veículo. Fotógrafos e um cinegrafista vieram para perto, a fim de capturar as melhores imagens. Os cabelos cacheados davam singular beleza a Larissa, que sempre fora bela, mesmo sem retoques de maquiagem. O véu e grinalda imprimiam-lhe um ar majestático. Quem não a conhecesse, pensaria tratar-se de uma deusa do Olimpo. O longo vestido tomara todo o banco traseiro do automóvel. Ajudada pela assistente do cerimonial, saiu do interior do veículo apoiando-se no braço paterno. Emiliano sorriu para a filha e tentou acalmá-la. Você está linda, meu bem. Nós vamos entrar e sorrir para todo mundo. É a nossa tarde. Sim, papai. Vamos sorrir. Respondeu a noiva, já experimentando as primeiras emoções. Outro sinal, e as portas da igreja se abriram. A marcha nupcial soou. Larissa pisou o tapete vermelho, segurando um ramalhete na mão direita, tendo o braço esquerdo enganchado ao braço do pai. Deram 3 passos e estancaram. Os convidados voltaram os olhos para a entrada da igreja. Mais 2 passos e Larissa ergueu o olhar, na direção do altar. Daniel! Deu um grito meio surdo, que só o pai ouviu. Balançou nos saltos altos e, não fossem os braços de Emiliano, teria caído. Em vez de Sérgio, Larissa viu o noivo que houvera abandonado. Os convidados interpretavam aquilo como uma forte emoção. Emiliano pôs a mão sobre a fronte da filha. Orou por alguns segundos. Os músicos repetiam o tema musical, da capo. Larissa recompôs-se. A cor voltou às suas faces. O pai apertou-lhe a mão fria. Olhou para ela com ternura. Filha. Não tenha medo. Eu estou com você. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mais uns passos, e enfim Larissa chegava ao altar. Sérgio veio ao encontro de Emiliano, que o abraçou, dizendo: Agora ela é sua. Cuide bem dela. Com um sorriso nervoso, Sérgio balançou a cabeça e balbuciou algumas palavras de agradecimento a Emiliano, que se afastou para junto de Lucinda. O noivo beijou a fronte da noiva e tomou-a do lado oposto. Mais 3 passos, ambos se curvaram, reverenciando o sacerdote. O padre abençoou os nubentes e iniciou a cerimônia religiosa, citando uma passagem do Evangelho de Mateus. Portanto,
Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. De joelhos, diante do altar, Larissa pedia a Deus para que a cerimônia terminasse o quanto antes. O peito arfava e o ar lhe faltava. Os acordes de balada para Adeline foram a deixa para que Sirlene, a dama de honra, entrasse com as alianças, acompanhada dos irmãos, Breno e Tiago. Padre Jorge iniciou a segunda parte do ritual. Sérgio tomou a mão esquerda da noiva e colocou-lhe o anel, enquanto jurava seu amor. Na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Larissa tentou repetir o gesto, mas as mãos tremiam. Sérgio. Receba esta aliança, em sinal do meu amor. O reverendo percebeu que a noiva não estava bem. Transpirava demasiadamente. Na alegria e na tristeza, em todos os momentos da minha vida, amando-te e respeitando-te. A um sinal do sacerdote, um dos auxiliares veio da sacristia com um copo de água, que Larissa aceitou, agradecida. Procurando abreviar a cerimônia com receio de algum incidente, o padre fez a exortação final. Em nome da Santa Madre Igreja, eu vos declaro marido e mulher. A música voltou, com a marcha pompa e circunstância. Os padrinhos, do noivo e da noiva, alternavam-se nos cumprimentos aos recém-casados. A recepção começaria no salão contíguo à paróquia de Santa Edviges. O buffet foi aberto, assim como o American Bar. Os comes e bebês começavam a ser servidos. No telão, imagens do casal, enquanto o DJ comandava a alegria. Músicas dos anos 70 e 80, a pedido dos noivos. Uma hora depois, eram servidos jantares sobre a mesa. Os casais iam para a pista de dança. Os noivos percorriam as mesas para receber os cumprimentos. Depois, uma sessão de fotos defronte ao bolo decorado. Larissa mostrava cansaço. Auxiliada pela irmã Léa, e por Sirlene, desvencilhava-se de algumas peças do vestuário, a fim de respirar melhor. Em dado momento, a música parou para que o noivo fizesse um breve pronunciamento. Agradeço a presença de todos. Espero que aproveitem bem a nossa festa e compartilhem nossa alegria. Larissa está trocando os sapatos de salto alto que a incomodavam. Logo estará aqui com todos nós, disse, arrancando risos e aplausos dos convidados. Em seguida, o DJ fez tocar uma valsa vienense, e os casais voltaram para a pista. Na verdade, Larissa estava na sacristia, sendo assistida pelo padre Jorge. O pároco abençoava a noiva, com as mãos estendidas sobre sua cabeça, como se lhe aplicasse um passe espiritual. Após benzer-se, padre Jorge falou: Minha filha, a igreja não condena a comunicação com os chamados mortos. Apenas não recomenda. Os mortos falam, comunicam-se com os vivos. E não há como fazê-los calar. Jesus disse que se eles se calassem, até as pedras falariam. Emiliano e Lucinda dividiam as honras com outros familiares do noivo quando Tatiniane apareceu, desesperada. Vô. O senhor pode dar uma olhadinha no Breno. Ele parece estranho. Emiliano já temia por aquilo. O rapaz estava no jardim, na parte externa do salão. Tinha bebido além da conta. Mas a expressão no rosto não era do neto. Eu avisei que isso vai acabar mal. Depois não digam que eu não avisei. Mulher que troca de marido como troca de roupa não pode ser feliz.